Olá, oitavo ano. Então, bom dia, né? E vamos lá para mais um fechamento de capítulo aí. Vamos ver se a gente fecha hoje o capítulo 2 do livro que fala sobre reportagem. Na aula passada, eu pedi que vocês fizessem em casa, né, algumas páginas. Então, eu vou estar aí começando a fazer a correção, tá? Então, vou pedir para vocês abrirem o livro na página 37, tá bom? E na página 37, a 11ª questão, fala assim: reúna-se com um colega e pesquisem algumas reportagens em revistas, jornais ou sites da internet. A seguir, anote as informações solicitadas sobre o texto pesquisado. Então, vocês, como tá falando aí o enunciado, né? Vocês vão pesquisar aí uma notícia, tá? E vão colocar aí o título da notícia, a linha fina, que é aquele parágrafo que explica, né, sobre o que se trata a reportagem, o parágrafo em que aparecem as informações do lead, que vem logo abaixo, né? Assunto tratado, do que se trata, né? E especialidade das pessoas cujos depoimentos são apresentados. Então, se tem algum depoimento, né? Depoimento de quem? De uma psicóloga, de um médico, né? É isso aí que está pedindo, né? Nesse último quesito aí. Vocês vão tirar, né? Parecido com a reportagem que nós lemos lá na página 29 sobre bullying, tá? E isso aí é uma questão pessoal, porque cada um vai pesquisar, né, uma reportagem diferente, né? Até porque vocês, né, não estão juntos, né? Cada um está na sua casa. Logo abaixo dessa questão vem aí aquele resumo que o livro sempre traz, né, sobre reportagem. Qual é o objetivo de uma reportagem? Lembra que eu falei com vocês que reportagem e entrevista são assuntos parecidos, não são iguais, são parecidos, tá? E o objetivo de uma reportagem é expor e analisar fatos sobre determinado acontecimento e assunto. Público-alvo: pessoas que se interessam por mais informações em torno de um acontecimento e um assunto. E as características: como que a gente sabe que aquele texto é uma reportagem? Porque ele tem que ter o título, ele tem que ter a linha fina, ele tem que ter o lead, ele tem que ter os intertítulos e o corpo do texto, tá? Para esclarecer melhor, o livro traz aí do lado, né, esse quadrinho aí, fazendo a definição de reportagem. Então vamos ler, quem puder grifar, pode grifar, tá? A reportagem é um gênero jornalístico que tem como objetivo expor e analisar informações sobre determinado assunto, geralmente vinculado em jornais impressos, revistas, sites, blogs, programas jornalísticos de televisão e de rádio. A reportagem, dependendo de suas especialidades e de onde é vinculada, apresenta a seguinte estrutura: título, linha fina, lead, intertítulos e corpo da reportagem. Depoimentos de especialistas no assunto e outros recursos podem contribuir para o nível de aprofundamento da discussão e para garantir a confiabilidade das informações apresentadas. Isso aí eu até comentei nos exercícios anteriores que para você ter confiança naquela reportagem, né, ela fica com uma credibilidade maior para o leitor quando tem depoimentos de especialistas, né, quando ela traz dados, né, aprofundando ali aquela informação, tá? E até comentei, né, sobre fake news, né, que hoje em dia a gente vive muito isso, tá? Então, quando a gente tem aí fatos apurados, né, por especialistas, né, a reportagem fica, né, mais séria, né, com mais grau de confiabilidade. Na página 38, nós temos aí apuração jornalística, pesquisa e checagem das informações. Então, o livro fala assim: você já pensou o que é necessário para poder apresentar as informações em uma reportagem? Uma das etapas fundamentais da produção é uma reportagem e é a apuração jornalística. Vamos ver como isso é feito. Releia um trecho da reportagem Bullying, comportamento intimidador
é modo de conseguir status entre colegas. Então, ele pega lá o trecho do texto que a gente leu lá na página 29, né? E nós vamos aí analisar, tá? Então, na primeira questão, letra A, na reportagem lida nas páginas 29 e 30, o repórter precisou consultar diversas pesquisas e checar várias informações antes de produzir seu texto. Que pesquisa realizada por ele está implícita na produção do texto acima? Então, ele fala aí sobre uma pesquisa, né, sobre a prática do bullying. Através dessa pesquisa, ele desenvolveu a reportagem, tá? Então, letra A aí, a letra A é uma pesquisa sobre a prática do bullying. Logo nesse primeiro parágrafo aqui, ele já começa a falar. Letra B. Para comprovar as informações apresentadas, quais recursos o autor utilizou nesse trecho? Então, ele aí, né, o autor, ele apresentou o estudo holandês, né, ele fala, no primeiro parágrafo ainda, ele fala do estudo holandês, olha, lá na terceira linha, tá? Ele fala do estudo holandês, liderado por René Veenstra, da universidade, né, ele cita o nome da universidade, né, então, esses estudos, né, deram a ele dados, né, para que ele pudesse desenvolver essa reportagem, né, com os números de indivíduos que sofrem, né, essa questão aí do bullying, da prática aí do bullying, ok? Virando a página 39, na segunda questão, ele dá aí um trecho de uma reportagem, meia mussarela, meia aquecimento global. E ele fala assim, uma verdade trágica, pesquisa realizada no Brasil afirma que a lenha queimada em pizzarias contribui para a piora da qualidade do ar e causa problemas à saúde. Então, vamos ver aí. Infelizmente, até a sagrada pizza no fim de semana faz mal para o meio ambiente. A incriminação da redonda resulta das pesquisas de um grupo do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo, que há mais de 20 anos analisa as condições atmosféricas de grandes cidades brasileiras. Eles calculam que sejam queimadas 48 toneladas de lenha por cada pizzaria da região metropolitana de São Paulo. Todo ano, uma liberação diária de 321 quilos de partículas nocivas à saúde. O horário em que os fornos são acesos também é um agravante. No início da noite, as emissões são mais concentradas e a atmosfera é mais estável, com menor dispersão de poluentes, afirma Maria de Fátima Andrade, da IAG, que é aí, né, o Instituto aí de Astronomia. Seguindo, a pizza, é claro, não é a principal culpada pela devastação ambiental. Os veículos são responsáveis por mais de 90% das emissões de gás carbônico e 80% das emissões de óxido nitroso, afirma. Já a queima de lenha em restaurantes não deve ultrapassar de 3%, e uma fração pequena. O problema, no entanto, não está no tamanho da contribuição, mas no tipo de partícula liberada pelos fornos a lenha. Nos processos de queima de combustíveis fósseis e de biomassa, há a emissão de partículas de fuligem, diz Andrade. Elas afetam a saúde e o clima, pois absorvem radiação solar e estão associadas ao aquecimento da atmosfera. Ou seja, se você deseja ajudar a combater o aquecimento global, ainda é mais vantagem não tirar o carro da garagem. Mas o vício paulistano na pizza já atingiu a condição de um pequeno problema ambiental. Haja azeite. Então, isso aqui é uma reportagem, né? E eles aí falando aí sobre a questão aí da queima de lenha. Para comprovar, então, letra A da questão número 2, estou na página 39, tá? Para comprovar as informações da linha fina, o que o autor da reportagem precisou apresentar aos leitores? Então, o autor aí, ele
fez uma pesquisa, tá? Comprovando aí a queima da lenha que contribui aí para a piora do ar. E ele também citou aí depoimentos de várias pessoas. Tá vendo que tem muitas frases entre aspas? Então, são depoimentos, são falas de pessoas diferentes, tá? Letra B. O assunto tratado na reportagem está adequado ao veículo em que ela foi publicada? Quando fala veículo, gente, ele quer saber se é um site, se é uma revista, se é um blog, tá? Então, por isso que ele fala aí veículo, tá? Então, o assunto tratado na reportagem está adequado ao veículo em que ela foi publicada? Sim, né? Porque ela foi publicada aí numa revista, tá? Como que eu sei? Logo aqui embaixo, nessas letrinhas pequenininhas, tá mostrando aí que foi na revista Galileu, tá? É só olhar aqui embaixo. Essas letrinhas aqui bem pequenininhas, tá? Ok? Virando a página. Reportagem é um assunto bem tranquilo, né? Até porque a gente vive, né? E ultimamente a gente está vivendo muito isso, né? Porque é muita reportagem, muita informação, né? Que a gente está vivendo, questão do coronavírus, da vacina, né? Os vacinados, os grupos de risco, né? Agora aí também tem a questão da vacinação da gripe, né, que é totalmente diferente aí do coronavírus, né? Então, a gente está vivendo esse momento aí também de muita reportagem, muita informação. E aí, na página 40, diz assim esse quadrinho lá em cima, só para esclarecer. A pesquisa jornalística pressupõe um planejamento do que será apresentado aos leitores. Por isso, ela exige a consulta de informações em diversas fontes, como livros, revistas, internet, filmes, fotografias, gráficos, depoimentos, entrevistas, etc. Depois da consulta, é fundamental contrastar as informações para checar a veracidade dos fatos. Por fim, o repórter deve selecionar as informações que são utilizadas no texto e, na sequência, organizá-las hierarquicamente. Todo esse processo é chamado de apuração jornalística, etapa fundamental para a produção de textos que circulam nessa esfera. Então, o que ele quis dizer aí com esse quadrinho? Que quando você vai falar, vai produzir, vai planejar uma reportagem, né? Você tem que colher dados, tá? E você vai, né, nas fontes. Vamos falar de coronavírus. Então, né, como que surgiu, como é que foi, como que aconteceu, foi em qual local, né? Então você vai colhendo os dados, tá? Vai colhendo os dados e depois você vai checando as informações se elas são verdadeiras, tá? Então, se aqui você colheu uma informação, aqui você colheu outra informação, depois você vai ter que ir vendo se está tudo, né, batendo, se está tudo sendo verdadeiro, tá? E depois você vai, como fala aqui, né, vai colocar essas informações na sequência hierarquicamente, ou seja, né, desde onde, né, a origem, né, os fatores, né, tudo em ordem, tá? Vamos dizer assim. Então você vai organizá-la, tá? Essas informações e depois então você vai produzir, né, para que essa reportagem ganhe aí a circulação, tá? Então, todas essas etapas, né, que foi falado aí, é o chamado de apuração jornalística, ok? E o livro trouxe, né, esse parágrafo aí explicando por quê. Logo na terceira questão aí abaixo, na página 40, fala assim, agora observe a manchete a seguir. Aí tem aí a manchete, moradores se queixam de poluição sonora, tá? O que é poluição sonora?
aquele som, né, no volume muito alto que você não consegue suportar, tá? Então acaba prejudicando a audição da pessoa, tá? E aí o livro pede assim: imagine que você é o responsável por escrever uma reportagem sobre o assunto acima. Qual é o assunto? Moradores se queixam da poluição sonora. Para isso, indique as etapas da apuração jornalística que seriam necessárias. Anote-as no quadro. Então, a primeira etapa, né? O que você tem que pesquisar, apurar para poder iniciar, né, e desenvolver essa reportagem aí sobre poluição sonora. Então, você vai pesquisar, primeiro você vai pesquisar o que é uma poluição sonora, para quem não sabe, né? Depois você vai pesquisar aí onde é o local divulgado, né? Se já ocorreram outras situações parecidas, né, com que esses moradores aí estão relatando, né? Então, isso aí são as etapas de uma apuração jornalística, tá? Na segunda etapa, você vai, como foi dito aqui nesse quadrinho, tá? Nesse quadrinho aqui, tá? Você vai saber, você vai confrontar as informações, né? Todas as informações você vai ver se elas são verdadeiras. Terceira etapa, você vai realizar uma pesquisa já com depoimentos de moradores, né? Para saber se realmente, né, isso está acontecendo, desde quando está acontecendo, né, o horário que acontece. Então, isso aí vai ser os chamados depoimentos, tá, de moradores. E a quarta etapa, você vai selecionar as informações que deverão ser incluídas no texto e daí você, né, produzir aí sua reportagem, tá? Então, vocês podem estar, né, é uma questão aí que cada um, né, vai escrever com suas palavras, tá? Mas sendo coerente com essa manchete aí, moradores se queixam de poluição sonora. Esse é o assunto, tá, abordado, tá? Nós vamos fazer em cima desse assunto aqui, tá? E vocês podem escrever com as próprias palavras de vocês nessas etapas, como eu fui falando, tá? Na página 41, nós temos aí a quarta questão. Observe a seguir dois temas bastante polêmicos e atuais, né? Então, temos aí o cyberbullying e os hackers, né? Na atividade anterior, você indicou as etapas fundamentais para apurar os fatos sobre um assunto. Agora você irá praticar cada uma das etapas da apuração jornalística a fim de se preparar para a produção escrita. Para isso, escolha um dos temas acima, tá? Esses dois temas aqui que o livro, né, está passando, né? E siga as orientações abaixo, registrando as informações solicitadas. Escolha aí está falando, letra A. Escolha um dos temas acima e realize uma pesquisa sobre ele em diversas fontes impressas e digitais. Compare as informações encontradas, selecione as que você julgar mais importantes e anote-as. Então, preste atenção. Primeira coisa, vocês vão escolher qual o assunto, tá? Escolher o assunto, aí vocês vão pesquisar sobre ele, tá? E vão escrever aqui. Letra B. Pesquise e selecione exemplos de situações que ilustrem o assunto escolhido. Então, vocês vão pesquisar aí exemplos, né, para ilustrar, né, a sua reportagem aí. Vamos escrever aqui também. Letra C. Pesquise e selecione depoimentos, agora são depoimentos que comprovem a relevância, ou seja, a veracidade, né, e a importância do fato em questão. Então, vocês vão, né, vão pesquisar aí também os depoimentos, né, das pessoas, né, referente ao assunto que você escolheu lá em cima.
Então, essa quarta questão é uma questão toda pessoal, porque cada um, né, cada um vai escolher um desses dois assuntos, né, escolher um só, e vão fazer suas próprias pesquisas e ir anotando aqui nessas letras A, B e C, tá? E aí o livro, a página aí finaliza com o que eu falei lá no início, né, do capítulo. Vamos ler aí. Hoje em dia, principalmente pela popularização nas redes sociais, tornou-se comum espalhar notícias falsas, sem apuração ou pesquisa dos fatos relatados. Esse fenômeno traz sérias implicações para a sociedade, visto que as notícias que não passam por uma apuração jornalística costumam ter um objetivo manipular a opinião, costuma ter por objetivo manipular a opinião pública ou ainda deslegitimar algo ou alguma coisa. Por isso, antes de compartilhar qualquer informação, é importante checá-la, confirmando-a em outras fontes. Então, antes, né, você recebe uma notícia. Antes de você passar à frente, antes de você compartilhar, o que é muito comum hoje, né? A gente está compartilhando várias coisas nas redes sociais, você tem que saber se aquilo é verdadeiro ou não. E como que você vê isso? Você tem que checar as informações, né? E também analisar essa reportagem, né? Analisar como? Vendo os depoimentos, vendo quem são as pessoas, né? Se a reportagem fala sobre saúde pública, então tem que estar envolvido médicos, enfermeiros, né? Diretores de hospitais, e não engenheiro, e não mestre de obra, né? Esse pessoal já, né, é outro assunto, né? Então, vocês, né, tem que, todos nós, né, temos que ficar atentos a isso. Ok, pessoal? Então, assim a gente termina aí, a gente finaliza esse capítulo 2, tá, do livro, falando sobre reportagem, tá? Essas páginas verdes aqui, depois nós podemos até fazer algo, né? Mas nós já vimos aí nos exercícios, tá? Na próxima aula, eu vou estar organizando exercícios para vocês estarem fazendo referente ao capítulo 1 e o capítulo 2, porque já se aproximam a semana de prova. Eu não tenho ainda o calendário, tá? Mas já se aproxima. Então, nós vamos fazer esses exercícios, né? Uma revisão aí do capítulo 1 e capítulo 2, tá? E outra coisa que eu vou falar com vocês, a questão da leitura do livro, tá? Eu vou pedir, se possível, que vocês terminem a leitura agora dia 20. Hoje é dia... Tô gravando esse vídeo hoje, dia 14, né? Mas vocês estão assistindo agora dia 15. Então, vocês... quem terminou de ler, tá tranquilo. Agora, quem não terminou de ler o livro, dá uma acelerada, tá? No livro de leitura, dá uma acelerada aí. Porque semana que vem também eu vou estar passando para vocês o trabalho que vocês vão fazer referente à leitura. Esse trabalho vai valer nota, tá? Nota referente à nota livre, tá bom? Então, por isso que eu peço a vocês que, se possível, termine aí a leitura no dia, até o dia 20, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só entrar em contato comigo, tá? Eu peço que vocês façam direitinho as páginas do livro, as questões, porque a gente voltando para o presencial, eu vou ter que pegar o livro para dar o visto, tá? Então, não vai ser legal pegar um livro em branco, tá bom? Então, tem que tá tudo feito. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma questão que vocês aí não entenderam, né? Fez, mas não entendeu, me chama que eu, né, esclareço aí, tá bom? Então é isso. Qualquer outras informações eu depois coloco no grupo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.